Oi pessoal, essa é a nossa primeira videoaula do canal. Hoje falaremos sobre intervalos, um assunto que é o alicerce de muitos outros mais complexos e que tem muita utilidade. Bom, o intervalo não é nada mais, nada menos que a distância entre duas notas específicas. Considerando qualquer nota como a tônica, nós podemos traçar um mapa de intervalos que servirão tanto para formar acordes, escalas e ajudar na improvisação. Por exemplo, a nota Dó e a nota Lá formam entre si um intervalo de sexta maior. E a nota Ré com a nota Fá, por exemplo, formam um intervalo de terça menor. Bom, os intervalos são os seguintes. Considerando qualquer nota como tônica, nesse caso vai ser o Dó, a nota Ré bemol representa a segunda menor. A nota Dó com a nota Ré representa uma segunda maior. A nota Dó com o Mi bemol representa um intervalo de terça menor. A nota Dó com a nota Mi representa um intervalo de terça maior. O Dó com a nota Fá representa um intervalo de quarta justa. O Dó com a nota Fá sustenido, ou Sol bemol, representa um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta. Este intervalo tem um nome especial. Ele é chamado de trítono, porque, como o próprio nome diz, faz um intervalo de 3 tons exatos entre as duas notas, a tônica e a quarta aumentada ou a quinta diminuta. Mais tarde veremos algo relativo a isso. A nota Dó com a nota Sol representa um intervalo de quinta justa, que é o intervalo mais estável que existe em uma escala qualquer. É extensivamente usado no rock and roll, nos chamados power chords, onde a estabilidade causada por esses dois intervalos dá o som característico de muitas músicas que conhecemos. A nota Dó e a nota Lá bemol formam um intervalo de sexta menor ou quinta aumentada, dependendo do contexto. A nota Dó com a nota Lá, como disse anteriormente, formam um intervalo de sexta maior. O Dó com Si bemol forma outro intervalo importante, um intervalo de sétima menor. E finalmente, a nota Dó com a nota Si representa um intervalo de sétima maior. Após isso, volta-se ao Dó, onde todo o processo continua novamente. Os intervalos são bons instrumentos de estudo, pois apresentam as funções específicas de cada nota em um contexto. Por exemplo, um acorde menor é formado pelos intervalos de tônica, neste caso o Ré, o intervalo de terça menor, que neste caso é o Fá, uma quinta justa no final, que neste caso é a nota Lá. Juntos eles formam um acorde de Ré menor. Se quiser, é possível adicionar uma sétima ao acorde, neste caso uma sétima menor, cuja nota é o Dó. Se quisermos, podemos adicionar um intervalo de sétima menor ao acorde, formando um acorde de Ré menor com sétima. Ré, Fá, Lá e Dó. É possível adicionar qualquer intervalo a qualquer acorde, mas a consonância não é garantida. Por exemplo, um acorde de Dó maior, formado pelos intervalos de tônica, terça maior e quinta justa, neste caso Dó, Mi
e Sol, pode ter uma sétima maior adicionada ao acorde, formando um acorde de Dó com sétima maior, neste caso um Si. Mas, se adicionarmos um intervalo a esse acorde, por exemplo, de sexta menor, o resultado não é assim tão agradável. Claro, dependendo do contexto, é possível fazer isso. Existem outros dois tipos de acordes, além dos menores e dos maiores, que são os acordes aumentados e os acordes diminutos. No caso do acorde diminuto, os intervalos que o formam são os de tônica, terça menor e quinta diminuta. Tomando como tônica a nota Ré, as notas subsequentes são Fá, sua terça menor, e Lá bemol, sua quinta diminuta. É um acorde bem tenso, porém pode ser usado extensivamente. E o último acorde natural é o acorde aumentado, onde os intervalos que o formam são os intervalos de tônica, terça maior e quinta aumentada. Tomando o Dó como centro tonal, teremos o Dó, a terça maior, o Mi, e a quinta aumentada, o Sol sustenido. Mais adiante, você verá que também é possível usar os intervalos para compor escalas no braço do instrumento. Como veremos em futuras videoaulas, cada escala tem uma sequência de intervalos entre as suas notas, o que causam determinados sons e sensações dependendo dos acordes. Por exemplo, um acorde de sétima maior é um acorde suave, enquanto um acorde diminuto, por exemplo, tem uma tensão muito maior. Mas, dado um campo harmônico específico, cada acorde pode levar ao outro, mesmo que este seja realmente dissonante, pois faz parte daquele campo harmônico. Bom, esta aula fica por aqui. Na próxima aula falaremos sobre modos gregos, onde usaremos muito o conceito de intervalos. Até lá!